Touro, existe um arrepio que não passa pela pele, ele nasce por dentro, no ponto exato onde a alma reconhece que algo foi ativado. E é exatamente isso que Márcia Sensitiva vem alertando. O dia 19/01 não chegou como um dia comum, porque ele carrega a continuação direta de uma lua nova extremamente poderosa, que mexeu com estruturas profundas da sua vida. Mesmo com a lua já crescente, o que foi iniciado não só permanece ativo como começa agora a se manifestar de forma mais concreta. Você pode até tentar explicar com lógica, seguir sua rotina, manter o controle, mas algo já se deslocou internamente. Pensamentos que estavam adormecidos voltaram à tona. Emoções que você acreditava resolvidas reapareceram com força. Sensações estranhas surgiram sem aviso, como se o corpo soubesse antes da mente que algo estava sendo rearranjado. Márcia Sensitiva sempre diz que quando a lua nova toca Touro, ela não pede pressa, ela exige consciência. E esse arrepio que você sentiu, esse desconforto silencioso, essa inquietação sem motivo aparente, não é confusão. É sinal de ativação espiritual e emocional. A lua nova mexeu com decisões que você vinha adiando, com vínculos que já não se sustentam como antes e com um senso interno de valor que precisava ser reajustado. Agora, com a lua crescente, o universo começa a empurrar levemente aquilo que você já sabe que não pode mais ser ignorado. Não é sobre perder o chão, Touro. É sobre perceber que o chão antigo já não sustenta quem você está se tornando. Quando Márcia Sensitiva fala que certos ciclos não avisam, apenas ativam, é exatamente disso que ela está falando. Você não chegou até aqui por curiosidade, nem por coincidência. Essa mensagem te encontrou porque algo dentro de você já entrou em movimento, mesmo que você ainda não tenha dado nome a isso. E quando a alma reconhece o chamado, o arrepio vem como confirmação silenciosa. O que foi ativado dentro de você nesse dia 19/01 que já não pode mais ser ignorado? Touro, quando a lua nova ativa algo em você, ela não faz isso de forma superficial. Ela vai direto ao ponto que você vem tentando administrar em silêncio. E é por isso que esse período pede mais do que sentir. Pede entender. Márcia Sensitiva sempre reforça que Touro é um signo que demora a se mover, mas quando algo é ativado por dentro, não existe mais retorno ao estado anterior. Essa lua tocou exatamente em temas ligados à sua segurança emocional, ao seu valor pessoal e às escolhas que você vinha sustentando mais por hábito do que por verdade. Você pode ter percebido sinais sutis. Uma clareza repentina sobre alguém, uma sensação de cansaço que não é físico, ou até um desejo inesperado de mudar algo que você jurava estar resolvido. Isso acontece porque a lua nova abriu um portal interno, e a lua crescente agora ilumina aquilo que estava escondido atrás da sua resistência natural à mudança. Márcia Sensitiva ensina que quando o signo de Touro entra nesse tipo de ciclo, o universo não força, ele revela. Revela onde você está se diminuindo, onde está se mantendo por medo e onde está abrindo mão de si para manter estabilidade externa. É por isso que este momento pede consciência espiritual, não reação impulsiva. E se você sente que precisa entender melhor esse processo, fortalecer sua energia e atravessar esse ciclo com mais clareza, o e-book Touro, o guia espiritual completo foi criado exatamente para isso. Ele está disponível no link da bio e no comentário fixado, trazendo orientações profundas sobre ciclos lunares, decisões de alma e como Touro pode se alinhar espiritualmente sem perder sua essência. Esse não é um conteúdo aleatório. Ele chega quando a lua ativa algo que precisa ser compreendido e integrado. Você está disposto a olhar com honestidade para o que essa lua revelou sobre você e usar esse conhecimento para se fortalecer? Touro, depois que a lua nova ativa algo dentro de você, não existe mais neutralidade. Márcia Sensitiva sempre explica que o maior engano é achar que dá para esperar passar. Esse tipo de ativação não vem para confundir, vem para revelar o que já estava desalinhado. E é por isso que, desde esse período, você pode estar se sentindo mais sensível a certas palavras, atitudes e situações que antes você tolerava sem questionar. Não é fragilidade, é consciência emergindo. A lua mexeu com a sua percepção de limites, com aquilo que você aceita por lealdade, por costume ou por medo de perder algo que já não faz sentido manter. Quando o Touro começa a enxergar isso,
O desconforto aparece porque a alma não aceita mais o antigo acordo. Márcia Sensitiva diz que esse é o momento em que o universo tira o piloto automático da sua vida e te obriga a sentir tudo com mais intensidade, não para te punir, mas para te alinhar. O arrepio vem porque algo dentro de você reconhece que continuar do mesmo jeito já não é uma opção verdadeira. Em que área da sua vida você percebe que já não consegue mais fingir que está tudo bem como antes? Esse ciclo também toca diretamente nos seus vínculos, Touro. Márcia Sensitiva alerta que, quando a lua nova ativa o seu campo emocional, relações entram em revisão, não necessariamente para terminar, mas para se redefinir. Você pode sentir uma distância súbita, uma mudança no comportamento de alguém, ou até um silêncio que fala mais do que qualquer conversa. Isso não acontece por acaso. A lua crescente começa a mostrar quem cresce com você e quem apenas se acomoda na sua estabilidade. E isso pode doer, porque Touro valoriza constância, compromisso e presença. Mas o que a lua está pedindo agora não é rompimento impulsivo, é honestidade emocional. O universo começa a retirar os filtros, deixando claro onde existe troca real e onde existe apenas conveniência. Márcia Sensitiva sempre reforça: quando algo se afasta nesse período, é porque não consegue acompanhar a vibração que está sendo ativada em você. O arrepio surge quando você percebe que algumas conexões só se sustentavam enquanto você se diminuía. Você está preparado para sustentar relações que te acompanham e soltar aquelas que só se apoiavam na sua entrega? No plano material, essa lua também toca forte, Touro. Márcia Sensitiva explica que quando a lua nova ativa o seu signo, questões ligadas a dinheiro, trabalho e valor pessoal entram em evidência. Você pode sentir uma inquietação diferente com sua rotina, uma sensação de que está entregando muito e recebendo pouco, ou até um desejo inesperado de mudar a forma como constrói segurança. Isso não significa instabilidade iminente, significa realinhamento. A lua crescente começa a mostrar que segurança verdadeira não vem apenas do que você mantém, mas do quanto isso respeita quem você é hoje. Algo dentro de você começa a pedir mais coerência entre esforço e recompensa, entre energia investida e retorno emocional e material. Márcia Sensitiva sempre diz que esse é o momento em que Touro precisa parar de se provar e começar a se valorizar. O arrepio aparece quando você percebe que já sabe o que merece, mas ainda está sustentando menos do que isso. Onde você sente que precisa se posicionar com mais firmeza para honrar o seu próprio valor? Touro. Quando a lua nova ativa algo tão profundo, ela não faz isso para te deixar no escuro. Ela faz para que você assuma o comando do que está despertando. Márcia Sensitiva sempre reforça que esse é o ponto em que muitos sentem o chamado, mas poucos sabem como caminhar com ele. A lua crescente amplia a energia da lua nova e pede direção, consciência e preparo espiritual. Sem isso, o risco é agir no impulso, voltar para padrões antigos ou se confundir emocionalmente. É exatamente por isso que entender o seu próprio funcionamento energético faz tanta diferença agora. Se você sente que esse período mexeu com suas emoções, seus vínculos e até com a forma como você se enxerga, não ignore esse sinal. O e-book Touro, o guia espiritual completo, foi criado para ajudar você a atravessar ciclos como este com clareza, força e alinhamento, mostrando como Touro reage aos movimentos lunares, como proteger sua energia e como transformar ativações espirituais em decisões conscientes. Ele está disponível no link da bio e no comentário fixado, e chega justamente quando a lua pede mais do que sensação, pede entendimento. Esse é o momento de se fortalecer por dentro para não desperdiçar o que foi ativado agora. Você vai apenas sentir essa energia passar ou vai usar esse conhecimento para conduzir o próximo passo da sua vida com mais consciência? Touro. Depois que a lua ativa algo tão profundo, vem um momento silencioso em que o universo observa como você responde. Márcia Sensitiva sempre diz que esse é o ponto mais delicado do processo, porque não há sinais externos claros, tudo acontece por dentro. Você pode sentir vontade de se isolar um pouco mais, pensar antes de falar, observar antes de agir. Isso não é fechamento, é maturação. A lua crescente pede que você sustente o que começou a sentir sem voltar atrás por medo de desagradar ou de perder estabilidade. Antigos padrões tentam reaparecer, oferecendo conforto conhecido,
mas já não satisfatório. E é aí que o arrepio volta, porque algo dentro de você reconhece que repetir o passado agora seria um retrocesso espiritual. Márcia Sensitiva ensina que quando o silêncio chega após a ativação, ele vem para fortalecer a decisão interna antes da ação externa. Você consegue sustentar essa nova percepção sem se sabotar tentando voltar ao que já não vibra mais com você? Esse período também desperta uma clareza rara. Touro. Márcia Sensitiva explica que a lua crescente ilumina verdades que antes você até intuía, mas evitava encarar de frente. Situações ficam mais óbvias, comportamentos se repetem com mais nitidez e respostas que você esperava de fora começam a surgir dentro de você. Isso pode trazer um misto de alívio e desconforto, porque a clareza exige responsabilidade. Não dá mais para fingir que não percebeu, nem terceirizar decisões importantes. A lua pede posicionamento, mas não pressa. Cada escolha feita agora tem efeito duradouro, porque nasce de um alinhamento interno que foi cuidadosamente ativado. Márcia Sensitiva sempre alerta que quando o touro enxerga com clareza, ele não volta atrás, ele constrói algo mais sólido. Você está disposto a assumir essa clareza e agir de acordo com o que agora você já sabe, mesmo que isso mude o rumo de algumas coisas. Touro, conforme esse ciclo avança, o universo começa a testar a sua coerência. Márcia Sensitiva diz que não basta sentir, entender ou prometer a si mesmo, é preciso alinhar atitudes. Pequenas situações do dia a dia começam a revelar se você está honrando o que foi ativado ou se está apenas adiando o inevitável. Pode ser uma conversa que surge de repente, uma decisão que precisa ser tomada sem muito tempo para pensar, ou até um limite que você finalmente sente coragem de impor. A lua crescente não exige grandes gestos imediatos, mas observa escolhas simples que constroem um novo caminho. O arrepio aparece quando você percebe que já não consegue agir contra si mesmo sem sentir o peso disso. Márcia Sensitiva sempre reforça: quando a alma desperta, o corpo cobra coerência. Em que atitude prática você pode demonstrar, agora, que está respeitando o que essa lua ativou dentro de você? Touro, este ciclo não veio para ser apenas compreendido, ele veio para ser encerrado com consciência. Márcia Sensitiva sempre ensina que quando a lua nova ativa algo tão profundo e a lua crescente começa a dar forma a isso, o universo espera uma resposta interna definitiva. Não é sobre mudar tudo de uma vez, nem sobre decisões impulsivas, mas sobre assumir para si mesmo que você já não é a mesma pessoa de antes. Algo foi ativado, algo despertou, algo se moveu em um nível que não aceita mais autoengano. E agora, o maior desafio é não se distrair, não se anestesiar com rotina, nem negociar com o que você já sabe que precisa ser transformado. A lua observa silêncio, escolhas pequenas, pensamentos repetidos, atitudes sutis. Ela percebe se você honra o que sentiu ou se tenta empurrar para depois aquilo que já pediu espaço dentro de você. Márcia Sensitiva reforça que este é um ponto de virada silencioso. Ninguém de fora precisa perceber, mas você sabe exatamente onde algo mudou. O arrepio que percorreu seu corpo não foi emoção passageira, foi confirmação espiritual. E quando a confirmação vem, não há como fingir que não ouviu. Por isso, este momento pede alinhamento, fortalecimento interno e clareza sobre quem você está se tornando. Se você sente que precisa aprofundar esse processo, proteger sua energia e caminhar com mais firmeza nesse novo ciclo, o e-book Touro, o guia espiritual completo, está disponível no link da bio e no comentário fixado. Ele foi criado justamente para momentos como este, em que a lua ativa algo que não pode mais ser ignorado e Touro precisa de direção espiritual para não se perder entre medo e resistência. Este não é um encerramento qualquer, é um convite para assumir sua própria transformação com maturidade, consciência e força interior. Você está pronto para honrar o que foi ativado em você e dar o próximo passo sem voltar atrás.